Chegamos nós na terceira semana de Big Brother Brasil e que semana! Desde a prova do líder até ontem na eliminação aconteceram coisas todos os dias, coisas, cenas icônicas de todas as edições do Big Brother. Essa terceira semana, por enquanto, foi a melhor até agora, disparado. Não que as outras duas não tenham sido boas, mas essa realmente conseguiu se superar. E vamos aqui é, elencar todo mundo nas categorias. Eu não vou explicar porque eu já expliquei nos outros dois vídeos o que significa cada uma. E também, se você vê o que está escrito aqui, é autoexplicativo. Mas vamos já começar a organizar, iniciando aqui pelo cowboy. Ele é sempre o primeiro. O cowboy, eu vou colocar no ok. Ele, ele é como se fosse o líder, né, daquele grupo que tem Sarah, Jonas, mas comparado à primeira semana, o cowboy ele vem cada vez mais decaindo, sumindo um pouco do jogo. Nessa terceira semana foi de longe a semana mais parada assim dele. A única coisa assim muito relevante que aconteceu com ele essa semana foi ele perdendo R$ 10.000 ali na ação do Mercado Pago, que ele escolheu receber a informação privilegiada. A informação privilegiada era inútil, já que todo mundo já sabia o voto de todo mundo naquela altura do campeonato. Então foi a única cena memorável do cowboy. Mas eu deixo ele em ok ainda porque ele é um cara que tá. Ele tem uma importância, ele tem uma relevância dentro da casa, sim. Lembrando, vale sempre lembrar que a gente. Eu escolho aqui os participantes. Não é por ordem de qual que eu gosto mais, qual que tá mais certo, porque tá menos certo. É uma tier para elencar quem mais causa, mais dá entretenimento, a importância da pessoa na casa. E não para quem vai minha torcida, ou para quem que tá certo, quem tá com a razão. E eu já falei isso nos outros dois vídeos, mas eu coloco aqui, deixo isso explícito para vocês entenderem. Agora o Breno, eu vou pôr que ele precisa sair. Porque o Breno, ele é um cara sensato, ele é um participante baita inteligente, mas ele é muito de palestrinha e ele tá no. Em alguns momentos ele chega até a. Sabe. Quando ele, no caso lá da briga do Marcelo com o Jonas, que ele apareceu interveio na briga e separou os dois, sabe? Tem que deixar o caos acontecer. Eu acho que o Breno ele tira um pouco disso. Eu acho que ele é sensato demais para estar no Big Brother. E aí a gente vem com o Babu. O Babu, essa semana foi a melhor semana do Babu. Eu só não coloco ele em protagonista porque houveram mais participantes mais caóticos do que ele essa semana. Mas eu deixo ele ali em estrela, que ele foi um dos principais personagens durante essa semana. E né, a gente viu o Babu depois do Sincerão, ele perdendo total a cabeça, chamando o Jonas de Playboy. Nem no Big Brother, no BBB 20, a gente viu o Babu desse jeito, como a gente viu ele na segunda-feira. Nem na briga do feijão ele ficou tão nervoso. E fora outras coisas, né? Ele pegando o Jonas, chamando o Jonas não, o Juliano, imitando a Dona Florinda, ele se aliando a Ana Paula. E inclusive teve um momento, eu vou deixar para falar mais depois na fala da Ana Paula, mas teve uma fala que saiu da boca da Ana Paula que para mim é um dos maiores, um dos momentos mais icônicos da história do Big Brother. Mas o Babu falando aqui, ó, a gente vai cair, mas a gente vai cair atirando junto, assim, quando ele se alia oficialmente ao lado da Ana Paula. E eu gostei bastante do Babu. Para quem achava que o Babu ia ser meio planta,
que ele ia ser mais sossegadão do que no BBB 20, estava muito enganado. Inclusive eu achei que o Babu ia ser mais tranquilo nessa temporada, e não. Agora a gente vem com o Brígido. O Brígido eu vou pôr que ele estava faltando. Ele era um personagem que se achava muito, ele tinha um ego muito elevado, mas mesmo assim ele não gerava tanto caos quanto os companheiros dele. Então eu deixo ele no falta. Por mim, ele merecia ter saído ontem mesmo. Ele não vai fazer tanta falta assim pro jogo. E vou deixar ele em falta. E é isso. Ana Paula, não tem como a gente colocar ela em outra categoria. Ô, caraca, ela não tá querendo vir aqui no protagonista, não. Aí veio. Não tem como a gente colocar a Ana Paula numa categoria que não seja protagonista. Desde a primeira semana, ela segue no topo do ranking. Praticamente, você coloca no Globoplay, no pay-per-view, a Ana Paula tá na boca de todo mundo. Todo mundo tá o tempo todo falando dela. Ela foi o monstro do dominó. Teve gerou muito entretenimento ela vestida de dominó, depois com ela pegando as pecinhas que a Jordana derrubou, e depois ela ficando com raiva, colocando a casa inteira, não tá com nada. Aí vem aquela fala que pra mim é memorável, um dos maiores momentos desse BBB, e não só desse BBB, mas de todas as edições, que ela chegando assim pro Babu, que é que o Babu vai falar pra ela fazer o raio-x, que o tempo do tava quase terminando, e ela simplesmente solta: Babu, vai lá na cozinha e come tudo. E o Babu só responde com tá. Para mim, absolute cinema. Mesmo a Ana Paula, ela não vai atrás do conflito. Os conflitos eles acabam vindo até ela. A galera que pede pra Ana Paula ficar puta com todo mundo. E isso é o mais genial de tudo. Então por isso que eu deixo aqui a Ana Paula no protagonista. O Capeta, pra mim o Capeta ele precisa sair. Ele é uma. A semana inteira ele foi uma planta, aí ele resolveu aparecer no Sincerão, falando, chamando o boneco de analfabeto. Aí depois ele ficou todo puto porque recebeu o arquibancada lá, a Vuvuzela, e depois ele começou a querer pedir pra sair. Pra mim deveria ter saído. Ele não entrega muito, quer dizer, não entrega nada. Pra mim, o Capeta tá sendo o pior participante do BBB até agora. Eu vou pôr a Gabizinha no Estrela. Ela foi uma das estrelas. O momento dela da. Vou fazer uma panquequinha. Pra mim, foi um ótimo momento. Ela tretou com a Chayane, já fez as pazes. Ela tá brigada com a casa inteira. Todo mundo da casa odeia ela. É uma forte candidata a ser eliminada semana que vem. E é simplesmente Gabizinha, ela com esse jeitinho dela de querer parecer meio infantil, só que diferente da Milena, que é mais espontânea, ela acaba sendo forçada, só que aí fica engraçado. Por isso que eu vou deixar ela em estrela. Apesar dela não ter sido o foco principal, ela foi uma ótima personagem coadjuvante essa semana. A Chayane, a Chayane eu vou pôr ela em estrela, apesar dela não ter causado tanto quanto na primeira semana que ela participou. Mas ela esquecendo de pegar o bastão na prova do líder e depois a Milena brigando com ela, pra mim foi. Aquela cena foi espetacular. E ela brigou com a Gabizinha depois, ela brigou no Sincerão. Eu acho que a Chayane ela continua sendo um dos principais participantes do Big Brother até agora. Aí vem a Jordana. A Jordana ela só fez uma coisa nessa semana, o que faz com que ela esteja aqui em estrela, que foi derrubar os dominós da Ana Paula. Pra mim foi o auge assim do entretenimento, o auge do caos que a gente precisa ver. Isso aí foi muito coisa de Fazenda, eu consigo imaginar a Carol Lecker fazendo isso na Fazenda 17, mas foi a Jordana. De resto, ela para mim ela é uma personagem meio planta, que sem carisma, mas não dá pra dizer que o que ela fez foi estrela.
Agora a gente vem aqui com o Juliano Floss. Pra mim ele tá ok. Eu gosto do posicionamento dele, eu acho ele uma pessoa, um participante muito inteligente. Ele tá, vamos dizer assim, no caminho certo do jogo, mas eu não vejo assim ele com tanto com tanta áurea quanto dos participantes acima. Então eu acho a galera assim mais de cima mais eles chamam mais atenção do que o Juliano. Mas ele é importante, ele é uma figura central, sim, no andamento do jogo. Gosto do Juliano, mas eu não coloco ele assim na categoria principal aqui da casa. Agora ele é protagonista junto com a Ana Paula. Vai ter dois protagonistas sim, porque, cara, o Jonas ele tá sendo o grande vilão do BBB. Na verdade, o vilão mesmo é a Ana Paula. Mas, na visão do público, o vilão é o Jonas, porque ele foi completamente babaca essa semana. Ele tá com o jogo totalmente equivocado, ele insiste em bater na Ana Paula, no Juliano, no Babu. E vamos ver se ele vai continuar com esse jogo. Aquele negócio lá que ele falou de sofrer bonitofobia, a gente poder tá discutindo a gostofobia, a bonitofobia em 2026 é algo a ser discutido sim. Então eu deixo aqui ele como um dos protagonistas junto com a Ana Paula, que os dois estão ali dividindo o protagonismo. O boneco é que essa semana não foi uma semana tão babadeira pro boneco assim. Então eu vou deixar ele no ok. Apesar dele ter é, protagonizado um momento icônico no Sincerão dele ficando inconformado que ele foi o mais votado da casa, aquela cena foi bastante hilária. Mas de resto, assim, o boneco ele não entregou tanto, mas eu gosto muito dele. Eu acho o boneco uma pessoa muito espontânea, eu acho ele divertido, eu gosto do jogo dele e ele falou super bem no Sincerão, mas é a mesma coisa que eu falo pro Juliano. Ele não teve tanta áurea, não teve tanto carisma quanto os participantes que estão aí nos rankings acima. Mas de resto eu gosto bastante do boneco. A Marcelle eu vou por aqui que sinceramente ela precisa sair porque para mim ela é uma das maiores plantas do jogo, para ser bem sincero. Eu não lembro de ter visto nada dela essa semana. Tipo, nada mesmo. Não tem nem o que comentar. Ela foi até mais plano que o Edilson. O Edilson, pelo menos, ele falou um negócio lamentável pro boneco. Falou que a. Pediu pra. Tava querendo sair. A Marcelle nem isso. Eu não lembro. Eu não, real, não lembro de nada dela essa semana. Mas é isso. O Marcelo, vou pôr aqui no ok. Ele é um personagem. Ele causa na casa, ele causa, mas eu acho ele uma pessoa assim tão sem carisma, sabe? Mas assim, do grupinho dele, do Big Five, que eles falam, ele é o que menos me incomoda, assim. Hum, ele foi um dos que atendeu o Big Fone, ele que mandou o Jonas pro paredão junto com o Babu e o Juliano. Eu vejo que ele tem sim algo que chama atenção no sentido do caos. Mas, sei lá, ele não tem carisma, ele não tem nem um pouco de carisma. Então por isso que ele fica aqui no ok. Aí a gente vem aqui na Maxiane. A Maxiane eu vou pôr em falta, porque mesmo ela sendo líder, ela ainda falta alguma coisa nela para estar em posições maiores. Ela não, a liderança dela eu não achei que foi tão relevante assim pro jogo. Ela bateu na tecla que ela tem que ela é a inimiga número um da Ana Paula, mas a Ana Paula até esqueceu dela no Sincerão dela. Então, por mim, a Maxiane fica aqui em falta. A Milena, eu vou pôr ela em. Eu, acho que vou pôr a Milena em protagonismo junto com a Ana Paula, porque essa semana a Milena ela arrasou. Desde lá da prova do líder, que surgiu aquele meme, aquele momento muito bom da Milena
puta que a Chayane esqueceu o bastão, ela começou a girar na prova, quase bateu o dummy, ela começou a brigar com a Chayane, aí depois ela brigou lá com a... Brigou não, ela comeu o abacaxi, mandou todo mundo usar kunada junto com a Ana Paula. Pra mim, ela foi uma das protagonistas. Nas últimas semanas, só a Ana Paula tava ali no ranking de protagonismo, mas essa semana tem três, para vocês verem como que essa semana foi bem agitada. Agora, eu não ia colocar ele, não precisa sair, porque ele quase, tipo, acho que ele foi expulso na sexta-feira, alguma coisa assim. Mas assim, eu decidi colocá-lo porque, querendo ou não, ele participou, nem que seja por uns 2 dias durante essa semana, mas ele participou, que foi o PA. Ele era um que realmente estava precisando sair. Ele era uma planta que não fazia nada. Ele era chato. Além de ser uma planta, ele era bem chato. Eu acho que ele não iria agregar tanto quanto os outros participantes. Realmente não vai fazer muita falta. Eu acho que. Eu acho que o, o Jonas se jogou sim. Eu acho que se o Jonas não tivesse reclamado, o PA não teria sido expulso, mas já que reclamou, não vai fazer muita falta, né? Agora a gente vem aqui na Samira. A Samira eu vou pôr ainda que falta. Eu não coloco que ela é uma planta, totalmente uma planta igual a Marciele, o Capetinha e o PA, como que o PA era, porque eu vejo ela ainda se posicionando em alguns momentos, mas falta muito para ela conseguir um destaque no BBB. Então vou pôr que ela ainda falta. A Sara foi uma das estrelas dessa semana. Eu acho que. Eu diria que quase a mesma coisa que o Jonas, só que numa escala menor. A Sara, ela tá tão equivocada quanto. Ela continua procurando o enredo dela de 2021 em 2026. E ela realmente se tornou a arqui-inimiga da Ana Paula, assim como que o Jonas é o arqui-inimigo do Babu e com o Juliano. Mas eu vou pôr ela em estrela. Eu acho que ela não gerou tanto caos quanto o Jonas, por exemplo. Aí a Sol eu vou pôr no ok. Essa semana ela não entregou tanto entretenimento quanto na semana anterior. Eu acho que nessa semana ela ficou ali mais na zona de conforto dela. Mas mesmo assim, ela tem alguns momentos importantes durante o jogo. Aquela discussão que ela teve com o Babu na cozinha e que ela quis meio que falar pro Babu: "Nossa, Babu, é só porque eu sou negra". Aí o Babu até virou as costas e saiu, a Sal ela foi querer explicar o racismo pro Babu. Mas de resto, ela não entregou tanto. Acho que ela tá ali na zona de conforto dela. E a gente vem aqui na Solange Couto, que ela melhorou muito essa semana, mas ela ainda tá faltando um pouco. Eu vejo assim, porque uh, ela tinha recebido o chapéu de planta, aí então ela resolveu mexer um pouco. Ela falou algumas coisas importantes. Ela meio que canetou quando ela falou sobre o Jonas, que o Jonas realmente, a impressão que dá é que ele é só um cara bonito mesmo, porque ele não tem conteúdo além disso. E meio que ela tá certa, né? É... E sem falar que ela realmente agora parece que ela tomou um lado, ela foi lá pro time do Babu e Ana Paula. E eu tô bastante ansioso pro futuro aí da Solange Couto. Eu espero que ela apareça mais, que eu gosto bastante dela como pessoa. Eu acho ela engraçada. E eu queria ver ela mais no jogo. E se ela se aliar pelo lado da Ana Paula, vai ser perfeito. Mas no geral é só isso. Vamos agora para a quarta semana. Que seja uma semana tão boa quanto foi essa terceira semana. Eu vou pedir por favor que vocês se inscrevam no canal. Eu tô com uma meta aí para chegar em 500 inscritos. Eu quero muito chegar em 500 inscritos até o final do ano, mais ou menos. Vocês vão estar realizando o meu sonho se isso acontecer, tá bom? Valeu, até mais.